aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Tomazoni e você tá no canal Tragicômico e bora pro vídeo de hoje. A polêmica no Egito por série da Netflix que retrata Cleópatra Negra. A atriz britânica Adele James interpreta a governante egípcia em Rainha Cleópatra. Uma série de drama documental da Netflix que retrata a Rainha Cleópatra VII como uma negra africana gerou polêmica no Egito. Um advogado entrou com um processo acusando Rainha Cleópatra de violar as leis de mídia e tentar apagar a identidade egípcia. É engraçado porque essa frase ela soa muito como uma frase woke, né? Ai, olha só, eles estão tentando apagar a identidade desse povo. Bem feito. Um renomado arqueólogo, só que tem um ponto, né, que aqui, isso aqui é muita sacanagem. Tipo, os caras, eles estão de sacanagem mesmo. Os caras, não é a primeira vez que isso acontece, mas eles estão mudando a etnia de pessoas reais, velho. De pessoas que existiram de fato. Aí, vai falar o que disso? Incrível, porque primeiro que os argumentos que eles geralmente utilizam, tipo, ai, nossa, estão se incomodando com a troca de uma sereia, de uma fada, um personagem místico que nem existe de verdade. Tá aí agora, seus arrombados. São pessoas que realmente existiram. Eles se incomodam com blackface. Eles se incomodam se alguém, né, se uma pessoa branca usa uma maquiagem pra parecer negra. Agora, realmente você pegar e mudar a etnia de uma pessoa que existiu de fato, isso aqui não é um problema. Bom, os próprios egípcios viram isso aqui e falaram, é um problema. E agora? Um renomado arqueólogo insistiu que Cleópatra tinha pele clara, não negra. Mas o produtor da série afirmou que a sua ascendência é altamente debatida. E a atriz que a interpreta mandou um recado aos críticos. Se você não gosta do elenco, não assista a série. Sempre, né? Clássico. Adele James disse isso em um post no Twitter, que reproduzia imagens de captura de tela de comentários abusivos que incluíam insultos. Óbvio, é sempre essa desculpa, né? Sempre o jeito de sair pela tangente. Não é o fato de que eles mudaram. É que nem o filme do Wagner Moura lá, né? O meu xará, que decidiu transformar o Marighella num negro. Só pra fazer politicagem. O pior de tudo é isso. A gente sabe que eles estão fazendo essa palhaçada por pura politicagem. Cleópatra nasceu na cidade egípcia de Alexandria em 69 a.C. e se tornou a última rainha de uma dinastia de língua grega fundada por Ptolomeu, general macedônio de Alexandre o Grande. Ela sucedeu o seu pai Ptolomeu XII em 51 a.C. e governou até a sua morte em 30 a.C. Depois disso, o Egito caiu sob o domínio romano. A identidade da mãe de Cleópatra é desconhecida, e os historiadores dizem que é possível que ela, ou qualquer outra ancestral feminina, fosse uma indígena egípcia ou de outra parte da África. O site parceiro da Netflix, Tudum, afirmou em fevereiro que a decisão de escalar a atriz britânica Adele James como Cleópatra para sua nova série documental era uma referência ao debate de séculos sobre a raça da governante. Jada Pinkett Smith, a atriz americana que foi produtora executiva e narradora da série, foi citada dizendo: "Não costumamos ver ou ouvir histórias sobre rainhas negras, e isso foi muito importante para mim, assim como para minha filha. E para minha comunidade poder conhecer essas histórias, porque há um monte delas." Mas por que não conta sobre uma rainha africana então, ô caramba? E a gente não tem muitas histórias sobre rainhas negras, então vamos fazer a Cleópatra negra e dane-se. E quem é que tá bolado com isso? Os próprios egípcios, porque eles sentem que estão tendo a sua história apagada, deturpada, distorcida. Por quem? Pelos wokes. Essa galerinha da representatividade, da inclusão. É muita palhaçada, né, mano? Tipo assim, os principais registros históricos, até onde eu sei, apontam realmente pra uma Cleópatra branca. No máximo, assim, mais bronzeada, mas não negra, definitivamente não negra ou africana. Você tem os registros históricos, isso aqui, ó, eles pegaram alguns bustos e imagens bastante conhecidos que retratam. Os principais documentos da época retratam Cleópatra como branca mesmo. Inclusive com traços que em nada remetem aos africanos. Aqui estão comentando a polêmica, né? Vai ser uma série muito boa da Netflix sobre a Cleópatra. E adivinha o que estão dizendo? Ela era negra? Como assim? As pessoas estão descobrindo hoje que ela não era branca. Mas existe uma diferença entre não ser branca e ser basicamente uma africana, negra mesmo, né? Ela era egípcia, né? Afirmar que a Cleópatra era negra é um absurdo histórico com claros interesses políticos e identitários. A aparência dela é muito bem registrada, tanto pelas esculturas romanas, quanto pelos afrescos gregos de Pompeia, quanto pelas moedas cunhadas no Egito.
Aí aqui ele postou algum... esse aqui é um busto bem famoso da Cleópatra. Aqui é uma pintura dela. Algumas pessoas por essa imagem questionam se ela era ruiva. Olha só que coisa interessante. Mas a maioria das imagens não retrata isso, né? Enfim, vamos voltar para a matéria da BBC. Quando o trailer da série foi lançado na semana passada, muitos egípcios condenaram a representação da Cleópatra. Isso aqui já não é... Tipo assim, quem tá reclamando são os próprios egípcios, velho. Os egípcios estão falando que eles estão distorcendo. Mas, de certo, isso não é relevante. São todos racistas. Os egípcios estão sendo racistas agora, porque estão alterando a representação histórica do povo deles. Zahi Hawass, um proeminente egiptólogo e ex-ministro das antiguidades, disse ao jornal Al-Masri Al-Youm, desculpem a minha pronúncia, obviamente eu não sei falar isso aqui corretamente, né? Mas enfim. Isso é completamente falso. Cleópatra era grega, o que significa que ela tinha pele clara, não negra. Hawass afirma que os únicos governantes do Egito conhecidos como negros foram os reis Cuxitas, da 25ª dinastia, 747 a 655 a.C., e... bom, a declaração para por aqui. Eram os reis Cuxitas. É que, na verdade, é uma dinastia, né? Esses foram os únicos governantes conhecidos como negros no Egito. E aí você se pergunta, por que então não contar a história destes governantes, né? Se vocês fazem questão de contar a história dos negros, dos líderes negros, por que não contam a história dos africanos mesmo? Ou de uma dinastia que realmente é negra? Não. É porque a Cleópatra é mais famosa. Então vamos pegar a Cleópatra e mudar e dane-se. A Netflix está tentando provocar confusão, espalhando fatos falsos e enganosos, que a origem da civilização egípcia é negra, ele acrescentou, pedindo aos egípcios que se posicionem contra a empresa de streaming. E funcionou, porque aparentemente o Egito está processando a Netflix, ou egípcios estão processando a Netflix por causa dessa falsificação ideológica, dessa falsificação histórica. Quem são aí os negacionistas da história? Os caras estão falsificando a história para simplesmente alinhar ela à narrativa deles. A gente está novamente vendo... Quem que faz isso, hein? Quem é que está fazendo isso consistentemente? São os wokes, são os lacradores, são os esquerdistas, que estão consistentemente falsificando a história para alinhar a narrativa deles, a narrativa contemporânea deles, né? Então eles vão lá e transformam Marighella em negro, agora transformam a Cleópatra em negra. Tem outros casos também que o pessoal mostrou aí, outras rainhas que eles estão transformando, estão mudando a etnia. Isso tá virando meio que um padrão agora. Então você vê, isso aqui é puro racismo, mano. Porque não existe um outro motivo. Você pegar um personagem histórico e mudar a raça deles pra africano, pra negro. Isso é racismo, porque você tá tentando apagar uma raça pra promover outra. De pessoas que existiram de fato. Por uma questão meramente estética. Porque eles preferem, porque eles querem promover aquela raça, aquela cor. Não tem como dizer que isso não é racismo. Mas claro, se alguém reclama, se alguém questiona, se alguém aponta pra isso e fala, mano, o que vocês estão fazendo é palhaçada, esculhambação, é um erro grosseiro, aí as pessoas que reclamam disso, essas é que são as racistas. Óbvio, né? Claro, como não poderia deixar de ser. Porque quem critica a pauta identitária sempre é a pessoa do mal. É o racista, é a pessoa que tá discriminando, que tá sendo preconceituosa. No domingo, o advogado Mahmoud Al-Samari, novamente peço desculpas pela pronúncia, porque eu tô basicamente falando o que eu leio, né? Enfim. Entrou com um processo no Ministério Público exigindo que sejam tomadas as medidas legais necessárias e que seja bloqueado o acesso aos serviços da Netflix no Egito. Ela alegou que a série incluía material e conteúdo visual que violavam as leis de mídia do Egito e acusou a Netflix de tentar promover o pensamento afrocêntrico. Olha que... isso aqui tá incrível mesmo, né? O pensamento afrocêntrico, que inclui slogans e textos destinados a distorcer e apagar a identidade egípcia. Mano, sério, é basicamente uma fala identitária, né? Uma fala woke pro outro lado, porque eles acusam todo mundo de eurocentrismo, porque tem que sempre ter essa ideia de que a Europa é o centro de tudo, de que o homem branco é o centro. Agora a gente tá vendo que basicamente o que os wokes estão fazendo é promover o afrocentrismo. A África é o centro de tudo, todo mundo tem que virar africano, figuras célebres históricas precisam ser africanizadas. Então, eles fazem, né, os woke, eles fazem exatamente o que eles condenam do outro lado. Porque se você tá africanizando, você tá tornando as coisas mais belas, mais bonitas. Porque o negro é mais belo, bonito, precisa ser cultuado, precisa estar em todos os lugares. No fim das contas é isso, é puro racismo, só que de sinal trocado aí, né? É aquela frase célebre, acuse-os do que você faz.
3 anos atrás, os planos para um filme sobre Cleópatra, estrelado pela atriz israelense Gal Gadot, desencadearam um acalorado debate nas redes sociais, com algumas pessoas insistindo que o papel deveria ir para uma atriz árabe ou africana. Gadot defendeu depois a escolha do elenco, dizendo: "Estávamos procurando uma atriz macedônia que pudesse ser Cleópatra, não encontramos e eu era muito apaixonada por Cleópatra." Enfim, pelo jeito sempre tem esse debate, né, sobre os egípcios, porque o debate existe basicamente porque os wokes, eles insistem que os egípcios eram negros, precisam ser retratados como negros africanos, mesmo com a pele mais escura possível, sendo que os registros históricos apontam que não era bem assim. E os próprios egípcios reclamam dessa representação woke. E agora não importa, nesse ponto você não precisa respeitar a cultura egípcia, não precisa respeitar o povo egípcio, não. O que importa é seguir a cartilha woke, para você ver que eles não estão nem aí com a cultura dos outros povos. Não, o ponto não é esse. O ponto é, obviamente existe uma preferência woke pelos negros, porque eles dizem ser os defensores dos negros, falam que precisa ter uma representatividade negra em tudo quanto é lugar, e é só essa a justificativa para todas as mudanças. Não é realmente porque eles estão preocupados com os outros povos, com as outras culturas. Não. Se eles realmente quisessem isso, estariam contando histórias africanas mesmo, ao invés de tentar mudar todas as histórias europeias para que virem histórias africanas, ou mudar a história egípcia para que virem uma história... Enfim, claro, o Egito está na África, mas vocês não é simplesmente o ponto... Porque eles não querem contar a história dos argelinos, né? Dos africanos lá da parte mais ao norte, que são mais brancos. São negros. Precisa ter a representatividade da pele negra, né? Os negros retintos, mais retintos possíveis. É simplesmente uma questão estética para os wokes, para que eles possam fingir que eles se importam com essas minorias, com essas causas, mesmo que para isso eles precisem passar por cima de outros povos, de outras culturas, de outras regiões, como a gente está vendo aqui. Enfim, essa é a polêmica da Cleópatra Negra da Netflix, que está sendo processada e esculhambada pelos próprios egípcios, mas obviamente os egípcios são todos racistas por estarem reclamando disso, né? Que é sempre essa desculpa. Mas vocês, o que vocês acharam? Diz aí nos comentários, deixa like, curte, compartilha, passa o vídeo adiante e tenta conseguir mais inscritos aí pro canal para ver se a gente consegue vencer o Shadowban e finalmente chegar em 1 milhão de inscritos, que tá realmente difícil, mas conto com o seu apoio. Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?